Atos capítulo 11, versículo 26, a última parte do versículo. Como eu sei que o povo que está aqui está querendo o despertamento e avivamento, eu tenho certeza que você vai esperar o término da mensagem. Você não vai perder o ônibus, não vai perder o metrô e não vai perder a hora. Você vai ganhar hoje aqui em nome de Jesus. Você não vai perder, você vai ganhar. Talvez você diga lá no meio da mensagem: esse pastor não está dizendo nada para mim, tchau, vou embora. Quem sabe Deus vai me usar para na última frase da mensagem ser uma palavra que você precisa ouvir. Deus não fala na hora que nós queremos, Deus fala na hora que Ele quer, porque Ele é que é Senhor. Entenda isso. Atos 11, 26, a segunda parte diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, diz aqui a palavra do Senhor, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu quero falar aqui nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, 7 compromissos do cristão. Mas só tem 7, pastor? Não, tem muito mais. Mas eu quero falar aquilo que Deus revelou ao meu coração para dizer para você. Claro que tem mais, tem muitos compromissos do cristão. Pergunta a quem está do seu lado aí: você é cristão? Pergunte. Você fez a pergunta, agora vai chegar a sua vez de responder. Você pode dizer aí para 2 ou 3 se você é. Eu sou um verdadeiro cristão. Se você é, você diga. Se você é, você diga. Se não é, fica quieto. 7 compromissos do cristão. Eu quero falar numa ordem até de prioridade. Talvez você já anotou os 7 com esboço, eu já sei, vai ser esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Pode até ser. Mas tem alguma coisa que talvez Deus queira falar com você. Porque eu não acredito num avivamento para um novo milênio, num despertamento para uma nova era, se nós não tivermos compromisso. Eu não acredito. Eu não acredito em avivamento de oba-oba. Eu não acredito de avivamento de vida cristã de qualquer jeito. Eu não acredito. Se queremos um avivamento, pode te preparar aí, meu filho. Você vai ter que ter compromisso. Senão não tem avivamento de Deus. Bem, eu não precisava nem dizer qual é o primeiro compromisso, que eu sei que vocês sabem. Primeiro compromisso do cristão, sem sombra de dúvida, nós temos um compromisso com Deus. Na verdade, o primeiro compromisso nosso é com Deus. Acima de qualquer coisa, aquilo que está lá em Mateus 22, a partir do versículo 34, quando perguntaram qual é o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro grande compromisso de um verdadeiro cristão. Deus em primeiro lugar e priorizado na minha vida. Foi por isso que Pedro, lá diante das autoridades, lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29, queriam prender, queriam bater, estavam até pensando em matar. Mas Pedro diz assim: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus é prioridade na nossa vida. Esse aqui é o primeiro compromisso, meu filho. Se você não tiver compromisso com Deus, você não tem compromisso com mais ninguém. Você não tem compromisso com mais nada. Se você é um verdadeiro cristão, o seu primeiro compromisso é com Deus. E uma coisa que está muito ligada, está interrelacionada, nosso segundo compromisso é com a palavra. Não se pode ter compromisso com Deus sem ter compromisso com a palavra. Elas interagem, estão interligadas. Se eu tenho compromisso com Deus, eu preciso ter compromisso com a palavra. E quando nós falamos de compromisso com a palavra, tem uma coisa muito interessante que Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 22, diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos com falsos discursos, porque aquele que é ouvinte e não cumpridor é como o varão que se olha diante do espelho e depois que vai, se esquece de qual era. Se você tem compromisso com a palavra, o compromisso com a palavra não é para fazer dissecamentos filosóficos e erudições teológicas. O compromisso com essa palavra é para cumprir na sua vida diária. É viver a palavra no dia a dia. É viver a palavra de domingo a domingo, de mês a mês, de ano a ano. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Guardar os mandamentos está implícito em colocá-los em vida prática diária da vida cristã. Não existe cristianismo dentro de quatro paredes. Não existe cristianismo de obediência a dogmas denominacionais. Não existe cristianismo porque eu tenho um cartão de membro de uma igreja. Só vai existir cristianismo se você tiver compromisso com essa palavra e colocá-la em prática na sua vida diária. Eu estou numa ordem de prioridade, hein? O terceiro compromisso do cristão é com ele mesmo. Eu tenho que ter compromisso comigo mesmo. Eu tenho que ter compromisso com a minha vida. Olha só o que o Senhor Jesus diz em Lucas 21, a partir do versículo 34. Olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha o que Jesus está falando. Olhai por vós. Olhe para a sua vida. Cuide da sua vida. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12. Quem está em pé, cuide para que não caia. Ele está dizendo para você tomar conta da sua vida, para você ver como é que está a sua vida, que estilo de vida você está vivendo. É por isso que o mesmo Paulo em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine aí a sua vida. Que cristianismo você está vivendo hoje? Que tipo de pessoa você é hoje? Que tipo de cristão é você? Tome conta da sua vida. Você é mais ou menos espiritual? Você é melhor ou pior hoje? Você tem que ter compromisso com você. Porque se você não tiver compromisso com você, você também não vai ter compromisso com mais ninguém. Você precisa cuidar da sua vida. Porque a Bíblia fala em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus vai pedir conta da minha vida, da sua vida. Você tem que dar conta a Deus. Por que você tem que ter compromisso com você? Porque o segundo grande mandamento está pautado nisso. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o próximo mais do que eu me amo. Isso não é narcisismo, não. Isso não é narcisismo. Eu me adoro, eu me amo. Ai, eu me amo. Eu sou magnífico, eu sou lindo. Isso aí é narcisismo. Mas aquilo que tem valor, o cuidado que eu tenho comigo, então eu também vou ter cuidado com outros. Eu não posso amar ninguém se eu não me considero a mim mesmo. Eu tenho que ter o compromisso com a minha vida. É por isso que Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta? O que adianta você estar na igreja e todo mundo olha para você e diz: rapaz, esse crente é tremendo. Olha quanta atividade ele tem. Olha quanta coisa ele faz. E você sabe que está todo errado, que a tua vida está um caco, que você está todo quebrado, que aquilo é só fachada.
que aquilo é só estereótipo, mas você não está bem com você mesmo. E se você não estiver bem com você mesmo, você não vai estar bem com ninguém. Terceiro compromisso, você tem que ter com você mesmo. O quarto compromisso do cristão é com a família. Pastor, cadê a igreja? Como tem gente enganada, hein? Já viu quanta coisa está na frente da igreja? Esse pastor está pregando heresia hoje. Vamos para a Bíblia, meu filho. Meu negócio é aqui no 66. O resto é conversa, é firula. É conversa fiada. Eu provo para você que se você não tiver compromisso com a família, você não vai ter com a igreja. Para ter compromisso com a família, você tem que ter compromisso com você. Por quê? Porque a família está na frente da igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, do 32 ao 35. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. O casado em como agradar a mulher. A prioridade aí. As solteiras cuidam das coisas do Senhor. E a casada em como agradar o marido. Olha a prioridade. Agora olha a prioridade que ainda tem mais. Tem mais. Na hora que Deus chama alguém para ser bispo, lá em 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, diz assim, ó: se aquele que não cuida da sua casa não tem filhos em sujeição, quem não sabe governar a sua casa, também não vai saber governar a casa de Deus. Olha a prioridade. Olha a prioridade que eu vou te dar em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Já parou para analisar esse texto, minha queridíssima? Já parou, filha? Não adianta estar correndo para lá para cá, atrás de profetada não, filhinha. Não adianta estar correndo para lá e para cá, atrás de consagração não. Cuida da tua família, filho, tudo fedorento, sujo, panela virada, casa imunda. Não! Quem não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Como é que você quer ter compromisso com a igreja se você não tem compromisso com a tua família? Já que estamos falando de família, quem mandou vir aqui hoje, neguinho? Já que estamos falando de família, eu falo do compromisso do casal, para depois falar dos filhos. Quer ver o compromisso? Quantos casados tem aqui? Levante a mão. Ah, Jeová, que bênção. Pode abaixar. Tem gente enganada com o cristianismo, irmãos. Eu vou mostrar a luz da Bíblia, para você poder ter compromisso com a igreja, e os outros que eu ainda vou falar. Olha aqui o que diz, eu vou até abrir aqui. Olha o que diz 1 Coríntios 7, compromisso de marido e mulher. Olha o que diz a Bíblia, meu filho, é Bíblia, hein? Não é o pastor Silas não, hein? Primeira carta de Paulo, capítulo 7. Tem 3 compromissos fundamentais entre o marido e a mulher. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Sabe o que significa? Eu vou dizer para você. O marido satisfaça sexualmente a mulher, e a mulher satisfaça sexualmente o homem. Ai, Jesus, esse pastor é louco, meu Deus! Faz isso não, pastor! Eu já disse aqui nessa igreja, vou repetir, porque tem muita gente que não ouviu. Tem muita gente na igreja que pensa que Deus fez o homem e chamou o diabo para fazer o sexo. Diabo, completa aí que eu não quero nem ver o que tu vai fazer. Você sabe que tem gente que pensa assim?
pelas suas atitudes, pela prática. Aqui, eu vou dizer uma outra coisa que vai ficar meia dúzia escandalizada aqui, é hoje. É hoje. Aqui, ó, você que é casado, tem compromisso de satisfazer sua mulher sexualmente, isso aqui é a Bíblia. Sabe qual é o problema da igreja? É que durante muito tempo nós espiritualizamos tudo. Parece que nós não somos seres humanos normais. Sabe o que criou dentro da igreja? Pessoas neuróticas, psicóticas e doentes emocionais. Porque a Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Aqui mostra o homem como um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Mas nós, tudo é do espírito. Você está enganado. Aqui Paulo tratando do assunto. Você, marido, satisfaça sexualmente a mulher. Ela não é objeto do teu uso não, viu, meu chapa? Mulher, satisfaça sexualmente seu marido. Tem mais, tem mais. Versículo 4. Vai esquentar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Jesus, meu Jesus, o que é isso, pastor? Não é pedaço do corpo, não. Aqui está falando do corpo, todo o corpo. Ai, tem irmão dizendo assim, pastor, é tudo meu? Oh, maravilha. É tudo meu, pastor. É hoje. Só que tem um princípio. Aqui está dizendo que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Está aqui na Bíblia, gente. Não está dizendo que é pedaço do corpo, não. É o corpo. Agora tem um princípio. Qual é o princípio? É que você tem que ir lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que vai mostrar como é que é esse relacionamento. Para a mulher, sujeita à autoridade do marido. Aí o marido crente, eu já vi tanto marido querer tomar vantagem disso. Mulher, a Bíblia diz que você tem que obedecer, se sujeita a mim. Só que, querido, o couro no nosso lombo é pior do que no delas. Porque não manda a mulher se entregar pelo marido, mas manda o marido se entregar pela mulher. Se você for preciso morrer por ela, você tem que morrer. É o que está na Bíblia. O amor do homem pela mulher diz assim, olha, você tem que cuidar dela, assim como você alimenta e cuida do teu corpo, cuida dela. E se você ama, você não vai querer violentar a tua esposa, porque você a ama, você a honra. E o amor é tão profundo que é o amor de você se doar inteiro a ela. Então, não use esse princípio para você violentar a sua esposa. Porque o princípio que vai reger a sua relação é um princípio em amor. Terceiro, tem uma aqui que eu ainda vou dizer para você. Olha o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Sabe o que Paulo está dizendo? Chega a irmã e diz assim, querido, 10 dias de jejum. Você não tem autoridade para fazer isso, minha irmã. E mesma coisa o marido. Querida, 20 dias de consagração ao Senhor. Você vai dormir no quarto das crianças e eu vou dormir aqui. Você não pode fazer isso. Não vos defraudeis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Vamos desaplicar a oração? Ah, vamos sim, querido. Quanto tempo? 90 dias. Não pode. Paulo diz que não pode. Não pode ser por muito tempo. Está aqui na Bíblia. É a Bíblia, irmão. Façam de acordo, mas não por muito tempo. Está aqui escrito, gente. Isso aqui é um livro de... Isso aqui é fantástico. Isso aqui é lindo. Está aqui. Você não pode fazer negócio. Olha, não vai me dar geladeira não? Vai me dar não? Vai não? Vai não? Fala comigo daqui a 10 dias.
Você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode fazer, querida. Mesma coisa você não pode fazer. Você tem um compromisso com essa mulher e você tem um compromisso com esse homem, minha irmã. Agora eu vou dizer uma coisa para arrepiar logo de uma vez. Você sabia que as questões sexuais atendem às necessidades fisiológicas, psicológicas e espirituais? Não. Ah, não, esse cara é louco. Não. Ah, mas sexo espiritual? Não. Eu provo. É? Ai, pastor, vou virar santo agora, deixa comigo, ô glória. Ah, como é que o diabo é sujo, safado, como é que ele tem colocado tanto bloqueio em tantos casais, destruído tantos lares, terminado com tantos bons casamentos, por uma falta de uma compreensão de que você é um ser humano, que você tem necessidades, que foi Deus que fez. E eu vou provar como é que o diabo luta para que as relações sexuais do casamento sejam um fracasso. Sabe por quê? Bíblia, filho. Meu negócio é com a Bíblia, filho. Eu vou provar que a questão sexual atende à necessidade espiritual. Está aqui, meu irmãozinho querido. Abre aí a sua Bíblia. 1 Pedro 3,7. Vai abrir para ler. Abre aí. Eu vou trazer na linguagem de hoje, hein? O que está escrito aqui, hein? Numa linguagem menos erudita do que a palavra que ele usa aqui. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, tenhais relações sexuais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, ó. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Por isso que eu falei, quando você diz que se o corpo é todo teu, você vai fazer dela o que quiser, não. Você vai ter que dar honra à mulher. Você não vai poder violentar ela em área nenhuma, fazer nada que ela não queira. Você tem que dar honra à mulher. Agora aqui está o segredo. Você tem que ter um relacionamento íntimo com a sua mulher, com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Você já viu que profundidade ele está fazendo? Agora você saiba, preste atenção uma coisa, irmão. Guarda isso no teu coração e na tua mente. Tudo aquilo que o diabo ataca com mais violência ao crente, é porque aquilo é fundamental para a bênção do crente. Exemplo, o diabo ataca violentamente para você não dar oferta. O diabo joga pesado para você segurar o dinheiro. Por quê? Você ouviu o que o pastor Fábio falou aqui. Porque existem legiões de demônios que só são neutralizadas quando você abre a mão. E todas as bênçãos materiais estão ligadas diretamente à oferta. E o diabo sabe disso. Então ele joga pesado para que você não seja um dizimista fiel. Ele vai te atrapalhar, ele vai querer te atrapalhar para você sonegar o dízimo, gastar mais do que você ganha. Porque ele sabe que quando você dizima, quando você dá oferta, é um triunfo espiritual. Aqui o diabo sabe que quando um casal de crente tem um relacionamento perfeito, a oração dele chega até o trono da graça. Isso aqui é Bíblia, gente. Você tem compromisso com a tua esposa, como um verdadeiro cristão, e você tem compromisso com o teu esposo. Já que eu estou falando de família, nós temos compromisso com os nossos filhos. E aqui escute o que eu vou te falar. Eu cheguei a dizer alguma coisa na quarta-feira retrasada que eu preguei aqui. Quero lembrar. Irmãos, escute o que eu vou te falar. Pode gravar. É científico. É certo. Mais importante para uma criança determinar a sua preferência sexual
mais importante que o determinismo genético, isso é, se é macho ou fêmea, mais importante do que o determinismo genético da criança, a maneira como ela vai ser criada vai determinar a sua preferência sexual. Mais importante, principalmente na idade de 3 a 5 anos. É nessa idade onde a criança vai começar a fazer a escolha da sua preferência sexual. E aí escute o que eu vou dizer. O primeiro objeto de amor de uma criança é a mãe. Ela está 9 meses interagindo simbioticamente com a mãe. Depois que ela nasce, o primeiro contato com o mundo externo é a mãe, que ela já mantinha um contato interno, intrauterino. Então o primeiro objeto de amor da criança é a mãe. É a figura do pai, que vai fazer a ruptura, que vai conseguir fazer a divisão com que a criança se distingua da mãe, reconheça quem ela é e a criança faça a diferenciação social. É a partir da figura paterna. Agora você entende como é que o diabo, porque o diabo tem trabalhado na área da homossexualidade. Porque a figura do pai sendo quebrada, a criança não tem o discernimento de fazer diferenciação social e sexual. E o homossexualismo, entre tantas razões, uma delas é que aquele garoto que teve uma figura de pai totalmente ausente, ele vai buscar no outro homem, aquele homem que ele não teve como criação, para fazer a ruptura dele com a mãe. E aí eu quero dar um aviso aos pais que estão aqui. Nunca o homem foi tão omisso como nessa época. É com você aí, barbado. É com você que é pai. Não adianta jogar nas costas da tua mulher, não. Se você soubesse como é fundamental. Não, mas pastor, eu estou em casa, pastor. Está em casa, mas entra mudo e sai calado. Está em casa, mas não toma decisão nenhuma. Está em casa, mas é uma figura apagada. Está em casa, mas não manda em nada. Está em casa, mas filho faz você de gato e sapato. E o diabo deitando e rolando. Deitando e rolando. Aí o Satanás ainda usa esses símbolos sexuais que fazem programas infantis para pregoar a produção independente. Como que se uma mulher pudesse usar um homem como um potro para fazer um filho e depois vai embora, porque aquela criança não precisa da figura de um pai. Sabe por que as mulheres hoje estão, como nunca, sofrendo do coração e de problemas emocionais? Porque a mulher não foi preparada para assumir todas as decisões da casa. A mulher não foi preparada para ser o sacerdote da casa. A mulher foi preparada para ser a companheira do sacerdote. Foi Deus que fez o homem. Ninguém entende mais de homem do que Deus. Foi Deus que criou a família. E Ele colocou a figura do pai, para que a criança possa fazer a ruptura, duelo com a mãe, e ela perceber o mundo. E o diabo sabe disso, ele joga pesado. Portanto, meu irmão, você tem que cuidar muito bem do teu filho. Aí chega alguém e diz assim: mas pastor, meu pai nunca me deu atenção assim como o senhor está falando. Eu estou aqui, sou macho pra caramba. Sou macho pra encrenca. E pastor, eu quero dizer para o senhor que meu pai nunca foi esse negócio todo que dá atenção para filho, e nós estamos aqui. Ô ignorante, então aprende. Aprende uma coisa, ô cabeçudo. Na época que você foi criado, como na minha época, tinha uma mesa onde meu pai sentava na cabeceira, onde a família almoçava junto, onde a família jantava junto, onde você tinha a figura do pai presente em todo o tempo. Hoje é uma corrida maluca. O homem sai por uma porta, a mulher sai por outra porta, a criança vai para a escola e o pai é ausente. Um almoça numa hora, o outro almoça noutra hora, e o pai nem almoça em casa. Na época do pastor Aristóteles, na época do meu pai, eu almoçava na mesa ouvindo meu pai. A figura, a presença dele era forte. Por causa disso, querido, cabeçudo, que você hoje precisa alisar o teu filho, dar um beijo na tua filha,
fazer coisa que teu pai não fazia, porque naquela época não tinha esse inferno de televisão que rouba o tempo das pessoas. O jornalista Carlos Heitor Coni, ímpio, jornalista famoso aqui de São Paulo, ele escreveu uma crônica dizendo assim: antes do advento da televisão, nós nos amávamos e éramos felizes. Um ímpio. Antes do advento da televisão, nós nos amávamos e éramos felizes. Aí hoje você tem que passar a mão na cabeça do teu filho, da tua filha, porque tem que ter esse contato, porque os outros têm mais contato com ele. O que adianta você querer ganhar tantas almas e perder a tua família pro diabo, gente? O que adianta isso, irmão? O que adianta estar fazendo seminário e o diabo está lavando a cara dentro da tua casa, botando para quebrar? Escute isso, pai. Eu não estou dizendo que é só por isso, mas isso que eu vou falar é científico. Uma menina super namoradeira, namora um, namora outro, namora um, namora outro, namora um, namora outro, namora um, namora todo mundo. Ausência da figura paterna. A menina, ela precisa da figura do pai. Eu amo, olha só a minha cara, eu amo, ó, ir pro shopping, ó, aqui, ó. Ir num shopping. Eu adoro. Vocês não sabem como eu gosto de ir pro shopping e no parque. Mas eu tenho uma garota de 11 anos e outra de 12. E eu tenho que descer do meu nível pro dela. Ela não tem que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que ela gosta. E eu vou pro shopping. Vamos, queridas. Papai, vamos jogar boliche. Vamos, querida. Aquela bola que só falta arrancar o braço. Vamos lá. Eu quero mais uma. Vamos outra. Vai lá outra. Eu tenho que fazer isso. Porque eu não sou como meu pai, que almoçava toda hora, que jantava toda hora, que falava toda hora. Eu tenho que cobrir desse jeito. E você também. Talvez você não possa ir no shopping para comprar nada, mas pega a tua filha, pega pela mão dela, põe a mão para ela saber que ela tem um pai, tem um homem dentro de casa. Querido, não deixa o diabo roubar a tua família. E você, mãe, chegou a sua vez. Chegou a sua vez. Tinha a irmã dizendo assim: tem nego aqui perto de mim assim, glória a Deus. Vai falando, pastor. Aleluia. Agora chegou a tua vez, querida. Se o primeiro objeto de amor da criança é a mãe, veja bem como é que você dá mamar para essa criança. Veja bem como é que você pega esse teu neném. Uma mãe que ao dar banho numa criança faz disso uma lenha irritadiça. Ah, garoto, esse menino, me dá o sabão aqui. Ai, meu Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Que garoto chato. Tu vai ver o que tu vai criar. A maneira que a mãe pega um neném, a maneira que ela dá de amamentar, ela vai fazer marcas de traços psíquicos na estrutura de personalidade dessa criança. Você não sabe. Você nem imagina, minha irmã, o que seja isso. Você não tem nem ideia da maneira que você pega, a maneira que você cuida. Esse é um lado. 2, mãe! Alguém no rádio deve estar dizendo: esse cara é louco, está gritando pela mãe dele. Não, filho, você que ligou o rádio agora, a Musical FM. Eu estou falando sobre o compromisso do cristão. Escuta! Mamães! Mães possessivas. É meu filho. Ninguém toca. Vou botar esse garoto na redoma. É meu filho. É meu garoto.
eu vou dizer uma palavra, não fica aborrecida, não está criando marica dentro de casa. Sabe o que tem um monte de homem banana hoje? Lá na minha igreja tem um grupo de terapeutas que a minha esposa coordena. E eu pergunto a ela como é que está a coisa. Que é anunciado nas rádios no Rio de Janeiro, é uma lenha disso. A maior queixa das mulheres, pastor Jabes, querendo se separar. Meu marido é um banana que a mãe controla. Ô, esperto, abre e fecha aspas para esperto. A Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe. E vai se unir a uma mulher. Não é unidade, é unicidade. Unidade é duas partes que se juntam. Unicidade é duas partes que se entrelaçam. Casamento é a unicidade, a qualidade de ser único. Agora você casou com ela e não com a tua mãe. E minha filha, eu vou perguntar à mamãe se eu posso trocar de carro. Eu vou perguntar à mamãe se eu devo ir para o Paraná ou não. Eu vou perguntar à mamãe se eu compro apartamento ou não. Toma jeito de homem, rapaz. Corta esse, como é que é o cordão umbilical? Umas mães possessivas que estragam casamento de filha. Eu estou falando aqui porque tem gente em casa que está ouvindo a rádio e que está precisando ouvir isso. E que tem elas que estão aqui. Você vai acabar com o casamento do teu filho, vai desgraçar a vida do teu filho por essa possessão. Filho não é propriedade sua. Nós criamos filhos para os outros. Um monte de homem frouxo, que não sabe o que quer, indeciso, mãe possessiva. Irmãos, a família, toda a sociologia, toda a psicologia, a pedagogia, tudo que você imaginar das ciências humanas, todo mundo é unânime. A primeira agência socializadora é a família. A revista Veja, há 4 meses atrás, fez uma pesquisa entre jovens de todas as classes sociais. Qual é a coisa mais importante para você? Unanimidade nacional. A família. A família. A família. Quem está educando o teu filho? A Xuxa. Quem está educando tua filha? Filha, suave veneno. Calma, filho, vai morrer leve. Calma, não vai sentir nada, devagar. E calma. Vai morrer todo mundo devagar, mas ninguém sente dor. O diabo... tô meio tonto. Minha visão tá turva. Calma, falta só mais um pouquinho. A última dose. O autor dessa novela, o senhor Aguinaldo Silva, declarado homossexual, disse nos jornais do Rio de Janeiro: eu fiz de propósito no último capítulo, botando um homossexual na cabeceira da mesa, ditando norma para a família, e um monte de crente comendo essa comida podre. Agora não é mais o suave veneno, é coisa nostra. Mas é a mesma porcaria da outra. Quem é que está educando tua família? Filme pornográfico. Quem está educando a tua família? A banheira do Gugu Domingo. Oh, que banheirão, Jesus. Oh, sabonete. Ah, meu filho, veio. Não veio isso não, menino. Tapa, minha filha, tapa usado desse menino aí, minha filha. Deixa ele ver isso não, minha filha. O cara tá quase entrando dentro da televisão. Deixa não. Que banheira. Quem é que está ditando a norma para tua família? Filhos e filhas que você não bota limites. Você sabia que Jesus foi criado com limites? Você não sabia disso não? É porque você não leu a Bíblia ainda. Lucas 2,51 diz que Jesus era sujeito a seus pais. Está na Bíblia. Lucas 2,51. Você tem que dar limite para o teu filho. Você não pode dar tudo que teu filho quer. Você tem que dizer não.
para ele aprender a saber que ele é um ser social e que na sociedade vai ter não. Esse paizão e mãezona que dá tudo para o filho, depois o filho pensa que lá fora todo mundo tem que dar tudo para ele. Você tem que botar limite na tua família, você tem que botar ordem na tua casa, você tem que mandar na tua casa, você e tua mulher são as autoridades máximas. Eu não vou perder a minha família para o diabo, eu quero chegar na glória com os meus filhos. Ora calabachanda candalabas. Eu tenho 4 tópicos que eu falo em 20 minutos. Se vocês não quiserem, por cada hora eu paro aqui. Em 20 minutos eu termino os outros 4. Para sintetizar. Os outros 4 não. Os outros 3. No máximo 20 minutos. Amém? A gente, quando vai à festa de aniversário, não sai antes do bolo? O pessoal da quarta-feira já sabe o que eu estou querendo dizer. Enquanto não rolar coxinha de galinha, ninguém sai. Quibe frito, ninguém sai. Pratinho de arroz com maionese, de vez em quando meia estragada, ninguém sai. E pedaço de pernil ou frango, então aguenta um pouquinho. Aqui não tem pernil, nem coxinha de galinha, nem quibe. Aqui tem maná do céu. Eu podia falar coisa tanta sobre a família. Você tem compromisso com a sua família, meu irmão. De ganhar ela para Jesus. De tomar conta dos teus filhos. De ensinar o caminho da verdade. De vir para a escola dominical. De ler a Bíblia com eles. Ah, meu pai. Ah, bendito o culto doméstico. Na minha casa. Bendito o culto doméstico. Que de vez em quando eu ficava com raiva de ir para o culto doméstico. Mas bendito, graças pelo meu pai que teve a visão de nos ensinar o caminho da verdade. Você anda nesse mundo com tanta velocidade, leia a Bíblia com teu filho, ore com teu filho, ore com a tua família, dê a mãos aos seus filhos, fale com Deus, mostre os teus projetos, as tuas dificuldades. Eu tenho feito isso na minha casa. As minhas dificuldades, as coisas que têm acontecido na minha vida, os desejos do meu ministério. Eu chamo as minhas meninas, ligo para o meu garoto que agora está morando na América, digo, filho, ora por isso, meu filho. Olha, o papai está fazendo isso, nós estamos querendo isso aqui e tal. Ora, minhas meninas, pode perguntar a ela, não, nós agora estamos orando porque o pai está falando de um novo projeto e tal. Eu compartilho com a minha família, faça isso. Para a criança aprender que a coisa não é fácil, que tudo não vem de graça. E eu, quando passo numa rua, no meu carro, e vejo criança mendigando, eu digo, filha, podia ser você que estava ali. Está vendo essa menininha, não toma banho há 10 dias, ela não tem pai, ela está jogada na rua. Agradeça a Deus que Deus te deu um pai, te deu uma casa, te deu um teto. Mesmo que você seja pobre, meu irmão, mostra isso para o teu filho. Sinaliza para o teu filho, olha como é que Deus tem te abençoado. Quanta criança pior do que você, quanta criança na sarjeta, cheirando cola, fumando maconha, cheirando cocaína. E você, mesmo a gente sendo pobre, mas nós temos valores morais e espirituais. Deus está conosco, meu filho. Deus vai te abençoar. Se você for fiel, Deus vai fazer você alguém nessa nação. Deus vai fazer alguma coisa com você. Sinaliza, filho. Sinaliza, meu irmão. Em quinto lugar, se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho compromisso com a palavra de Deus, se eu tenho compromisso comigo mesmo, se eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com a igreja. Aí sim. O que é a igreja? É a eclésia. É a comunidade dos cristãos. Eu tenho que ter. Eu não aceito esse negócio. A minha igreja é a minha casa. Minha casa. Primeiro que casa de ninguém é a igreja. A minha casa é a minha casa. A minha casa é a minha casa. Eu ando de bermuda, eu ando de chinelo, eu ando de short, eu rolo para cá e rolo para lá. Eu ando como eu quero. Agora na casa de Deus não. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Está na Bíblia. Não vem para cá avacalhado não. Não vem para cá com roupa imoral não. Não vem para cá indecente não. Não vem para cá para ficar cantando tudo que é irmã que está aqui não. Quando você pisar aqui, isso aqui tem a presença de Deus, a glória de Deus, o compromisso de Deus está aqui.
Sabe por que você tem compromisso com a igreja? Eu não vou pregar. Aqui tem uma mensagem nisso que eu vou te mostrar. 7 princípios da igreja. Mas não vou pregar sobre isso. Vou dar os princípios só. Por que você precisa ter compromisso com a igreja? Por que não existe crente só dentro da casa dele? Eu vou mostrar para você na Bíblia. 1 Coríntios 12, que fala sobre a igreja. Olha só. Rapidinho. Só vou mostrar os princípios que norteiam a igreja. Princípios fundamentais da igreja. 1 Coríntios 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, a igreja é una. Isso aqui é o primeiro princípio da igreja. Segundo princípio da igreja. Olha aqui o segundo princípio da igreja. É no mesmo versículo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros. A igreja não é formada por um só membro. Igreja tem que ter muitos membros. É o segundo princípio da igreja. O terceiro, versículo 18. Mas agora Deus coloca os membros no corpo, cada um deles como quer. Deixa eu rir aqui. Rapaz, eu vou abrir uma igreja. Esse negócio é bom, hein? Esse negócio de igreja é bom, isso dá grana, hein? Isso é um trem bom, hein? Eu vou abrir uma igreja e eu vou ser pastor de eu mesmo. Eu vou ser pastor. Eu me chamei, glorificado seja eu. Bendito é o meu nome. É Deus que coloca, é um princípio da igreja. Ele coloca o pastor, ele coloca quem é cantor de coral, ele coloca quem vai ser diácono. É Deus! Aqui não vale o bam, bam, bam. Aqui não vale o mais. Aqui vale aquele que Deus coloca. Entenda isso. É Deus, é princípio. Quer ver outro princípio? O quarto princípio está no versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A igreja tem diversas funções. Não temos apenas uma função operando na igreja. É o quinto princípio. É o quarto princípio. Olha o quinto princípio. Está no 21. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Todos são importantes na igreja. Esse é o quinto princípio. Você é fundamental para o sucesso desse trabalho. Não tem aqui coisa desprezível. Todo mundo é importante. É o quinto princípio. Olha o sexto princípio, que é o versículo 26, que diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Sabe qual é o princípio que está aqui? Um conjunto de membros interdependentes. O fígado só sobrevive no corpo, os rins só sobrevivem no corpo, o coração só sobrevive no corpo. Eu só posso sobreviver na igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. É princípio, é um conjunto de membros interdependentes. E o sétimo princípio é o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja é de Jesus. Você tem compromisso com ela. Não existe vida cristã fora da igreja. Membro fora da igreja morre. Em sexto lugar, eu já vou terminar. Eu tenho compromisso com o meu testemunho. Aquilo que está em 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. Eu tenho que ser uma carta aberta lida por esse mundo. Aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Eu tenho que ter essa ideia de que eu aqui represento Deus. Aquilo que está em 2 Coríntios 8, 21. Zelamos pelo que é honesto, tanto diante de Deus como diante dos homens. O meu testemunho diante de Deus e diante dos homens. E em sétimo lugar, permita-me, eu não posso fazer isso com vocês, por mais paciência que vocês tenham, eu estou cortando aqui para chegar no final. Em sétimo lugar, se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho compromisso com essa nação. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz assim: Timóteo, antes de tudo, olha como é que é importante, hein? O compromisso com a nação. Que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Olha o que é que Jesus falou em Mateus 22, 21. Quando tentaram pegar Jesus e deixar ele mal com César, trouxeram uma moeda. É lícito pagar tributo a César? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Houve uma ruptura entre César e a igreja. Eu sou cidadão aqui dessa terra, tenho que cumprir o meu dever com César. Enquanto cidadão do céu, tenho que cumprir o meu dever com Deus. Paulo escreve em Romanos 13, 7. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Eu não posso resolver o problema todo do Brasil, mas eu posso resolver o problema que me compete. Você não pode ser um verdadeiro cristão e um sonegador, um malandro, um esperto, que dá a volta no fisco, que comete todo tipo de corrupção. Nós temos compromisso com essa nação, temos que orar por ela, temos que pedir a misericórdia de Deus sobre esse povo. Deus, liberta o Brasil da idolatria, da corrupção, da crendice, do esoterismo, da feitiçaria, da miséria. Eu tenho compromisso com esse país.